Os Reis Magos. Pensa que conhece esta história, que sabe quem é a criança e, sem dúvida, o nome destes reis. Mas será que existiram realmente? Quem eram na verdade? Chegaram do Oriente seguindo uma estrela como se conta? Ou trata-se apenas de uma lenda, criada e alimentada durante séculos? O Evangelho segundo São Mateus é o único texto que refere a existência dos 3 reis magos. Poucas palavras, escritas quase 80 anos após a sua viagem, e que não ocupam mais do que 12 versículos. Apenas 12 versículos. Meia dúzia de palavras das quais a fé popular se apropriou e que contêm uma mensagem que está ainda para ser decifrada. Porém, para entender como surgiu o mito e como a Igreja e as tradições o fizeram evoluir, é preciso mergulhar nos vestígios que este texto deixou na história. Vamos estudar as representações artísticas. Vamos percorrer as paisagens atravessadas pelos Reis Magos. Vamos visitar igrejas e falar com quem dedicou parte da sua vida a este mistério. Pergunto-me muitas vezes por que me interessei pelos Reis Magos. Acho que a origem está nas minhas lembranças de infância. Sentia-me atraído por essa visão fantástica da chegada dos reis, com os seus cavalos, os seus camelos e as suas roupas maravilhosas, algo que me fazia mais lembrar as 1001 noites do que o Evangelho. Franco Cardini, professor de História do Instituto Italiano de Ciências Humanas de Florença, é um apaixonado por história medieval, pelas cruzadas, pelas peregrinações e pela magia. Estes temas levaram-no a redescobrir esta história antiga. O Evangelho segundo São Mateus é o único que refere os Reis Magos. Mas faz apenas uma referência breve. Não diz quantos eram, nem como se chamavam. Apenas nos diz que vinham do Oriente, que traziam prendas para Jesus e que o consideravam um grande rei, cujo advento tinha sido anunciado por uma estrela. Estamos, portanto, perante um primeiro mistério. Vinham do Oriente. Os seus antepassados dedicavam-se à astronomia, que era simultaneamente a sua ciência e a sua arte. Afirmavam que, através da observação das estrelas, nunca se tinham enganado. Naquele dia, apareceu-lhes uma estrela inexplicável. Não era um dos 7 planetas, nem um dos cometas que conheciam. A estrela brilhava como o sol, quase com alegria. Seria a estrela da profecia? Decidiram segui-la. Mesopotâmia, Judeia.
Fenícia, Galileia, Pérsia. Estes nomes evocam hoje países cujas fronteiras se apagam da nossa memória. Os nossos reis magos deviam vir de um deles. Mas de qual? O Evangelho segundo São Mateus não diz nada sobre a sua viagem, que paisagens percorreram, que vales cruzaram ou que montes tiveram de ultrapassar. Não fala das dificuldades do caminho, das pessoas que encontraram, nem das paragens sob as oliveiras. Portanto, é difícil calcular o ponto de partida dos três reis e a que distância se encontravam de Jerusalém. Há duas hipóteses. A primeira é que os caminhos da época os teriam levado até Belém, na Judeia, onde a estrela de Belém os teria conduzido até àquela criança chamada Jesus. Para os defensores da segunda hipótese, os reis magos seriam babilônios e viriam daquela terra, entre o Tibre e o Eufrates, chamada Mesopotâmia. A ciência deu muito pouca importância a esta história. Só um astrofísico inglês se interessou por estes magos que observavam as estrelas. Quando era pequeno, acho que devia ter 7 ou 8 anos, um Natal acordei muito cedo, olhei para o céu e no firmamento, ao amanhecer, vi um alinhamento da Lua com Vênus. Era extraordinário e fez-me pensar um pouco. Depois desta descoberta, Mark Kidger transformou-se num apaixonado pela estrela de Belém e pelo caminho seguido pelos três reis. Após 40 anos de investigações, coloca em causa a hipótese até agora dominante: a origem babilónica dos magos. Mark baseia-se numa prova vinda de Itália, de Ravenna, onde uma pintura muito antiga retrata os reis com uma aparência muito pouco habitual. Os reis não parecem babilónicos, não têm coroa, usando apenas simples barretes frígios. Este chapéu apareceu na Pérsia mais de 1000 anos antes de Cristo, em representações da divindade Mitra. Será este um primeiro sinal acerca da origem dos magos? Há coisas muito interessantes que apontam para a Pérsia. Quando Marco Polo faz a sua viagem épica até Catai, atravessa o norte da Pérsia, atualmente o Irão, e toma conhecimento com os habitantes locais que lhe garantem que os reis magos eram originários dali. Esta não é a única lenda, há outros povos da região com a mesma lenda, mas esta é uma zona em que a religião zoroástrica ainda existe. Trata-se de uma religião com muitas coisas em comum com a história da Natividade. Tem a sua própria lenda sobre a concepção de uma virgem e muitos elementos da história do Messias, que são semelhantes aos da crença cristã. Para Mark Kidger, estas coincidências, os relatos orais desta região e os barretes frígios das primeiras representações dos magos confirmam que a origem desta história está na Pérsia. Deverão ter vindo da região do Mar Cáspio, uma distância de cerca de 1200 km, atravessando duas cordilheiras, 2 grandes desertos e atravessando até grandes rios. Deve ter sido uma viagem incrível, mesmo com camelos. Não estamos a falar de 1 ou 2 semanas, mas sim de 1 mês, 6 semanas, talvez 8, para realizar esta viagem. Os magos chegaram a Jerusalém, apresentaram-se a Herodes e disseram-lhe: Onde está o rei dos judeus que acabou de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes mandou calcular a estrela que tinha aparecido e enviou-os para Belém, dizendo-lhes:
Ide e indagai com exatidão sobre tal criança. Quando a encontrardes, dizei-me, para que possa ir eu também adorá-la. No cimo da montanha de Massada, existe uma fortaleza que nos dá a primeira indicação sobre a personagem de Herodes, rei da Judeia, a quando da chegada dos magos. Os muros de pedra e vestígios de construções formam um conjunto monumental do que era simultaneamente palácio, refúgio e ponto de vigia dos antigos caminhos que ainda se estendem aos seus pés. Mais longe, 12 km a sul de Jerusalém, sobre uma colina em forma de cone, ergue-se Herodium. Outra fortaleza que numa das suas encostas alberga o que pode ser o túmulo do famoso rei, dominando o deserto e as colinas da Judeia. Apesar das construções monumentais mandadas erguer por Herodes, os judeus viam-no como uma demonstração do poder de Roma. Não o consideravam o seu próprio rei. Herodes era judío, não era judío de larga tradição. Sua família levava... Embora Herodes fosse judeu, era-o havia apenas pouco tempo. A sua família tinha-se convertido ao judaísmo há apenas 3 gerações. Por isso era considerado também um estrangeiro, não se distanciando em demasia do poder de Roma, que se começava a impor. Não era um deles, portanto o desejo de Herodes de manter o poder na Judeia era uma forma de tirania e não queria abdicar disso. Porém, ao mesmo tempo, devia temer a traição, a usurpação do poder. É por isso que, quando a profecia se concretiza e aparecem os reis magos, Herodes vê em Jesus um perigo pessoal e decide que os magos são o caminho perfeito para encontrar Jesus e acabar com ele, assassiná-lo. Os magos são o caminho perfeito para encontrar ao niño e acabar com ele, para assassinar-lhe. Jerusalém. A cúpula dourada que protege o rochedo de Abraão é a primeira coisa que chama a atenção. E apenas o som dos sinos e dos muezinos assinala ao viajante as igrejas e minaretes das mesquitas. Sobre uma das colinas, um pouco afastada da cidade, um edifício alberga a Escola Bíblica e Arqueológica Francesa. Fundada em finais do século XIX pelo padre dominicano Marie-Joseph Lagrange. Nesta altura, os membros da igreja iniciaram inúmeras escavações com o objetivo de fazer coincidir os dados arqueológicos com os dados bíblicos. Etienne Naudet estuda aqui os textos de Flávio Josefo, historiador judaico do século I, conhecido pela autenticidade das suas descrições e por ser um grande observador do reinado de Herodes. O problema de Herodes é que só pode ser reconhecido como rei se for ele o Messias. Há uma profecia na Bíblia que diz: erguer-se-á uma estrela no Oriente e um descendente de Jacob transformar-se-á no Senhor do mundo, no Messias. Era habitual, na altura, procurar sinais no céu, pois havia muitas superstições. Esse tipo de sinal era interpretado como o anúncio de um acontecimento na Terra. Eram coisas que se mantinham na cultura da época. Por detrás dos relatos do Evangelho, há sempre factos concretos e depois uma interpretação que os aumenta e distorce. Os sinais do céu. Sem dúvida que, a certa altura, houve um cometa, uma supernova. Depois, para dar sentido a esse facto, resumiu-se tudo. A memória bíblica tende a procurar um sentido para tudo. Agora, com os computadores, podemos voltar atrás 2000 anos e ver o céu tal como os magos o viam. Vênus é uma das últimas teorias preferidas para explicar a estrela de Belém. Aparece quase todos os anos, na véspera de Natal, seja ao amanhecer ou à noite. Quando a vemos, a primeira pergunta que nos vem à cabeça é: será esta a estrela de Belém?
O único problema é que a primeira observação astronómica que conhecemos do planeta Vênus data de 1600 a.C. Portanto, se eram tão sábios, não podiam ter ficado intrigados por um corpo celeste tão conhecido como Vênus. They couldn't have been terribly wise to have been taken in by such a well-known object. Uma segunda hipótese envolve Vênus e Júpiter. Sabemos que em 2 ocasiões naquela época, ambos os planetas estiveram muito perto um do outro e que a partir do Oriente pareceriam com certeza um astro extremamente brilhante. Infelizmente para esta hipótese, Herodes morreu quase 2 anos antes deste fenómeno. Porém, em 7 a.C., houve outro alinhamento de Júpiter com Saturno. Entre maio e dezembro, os 2 planetas apareceram juntos no céu, aproximaram-se e depois afastaram-se por 3 vezes. É aquilo a que chamamos uma tripla conjugação. Um fenómeno destes deve ter originado associações astronómicas muito fortes. Júpiter era o grande arquiteto. É assim que é considerado na mitologia, simbolizando um rei, o que manda. E Saturno era o planeta que simbolizava a mudança de uma era. Alguns astrónomos puseram a hipótese da passagem de um cometa. Porém, nesta época, os cometas eram considerados sinais de mau agouro. Os chineses detestavam-nos. Para os romanos, anunciavam a morte de um imperador ou de uma personalidade importante. Assim, é difícil acreditar que um cometa pudesse ser associado ao nascimento de um novo rei. A estrela de Belém, sinal do céu e guia dos magos, parece não ter uma explicação baseada em acontecimentos astronómicos simples. Para o astrónomo, seria preciso procurar fenómenos mais estranhos. Uma nova é composta por 2 estrelas, uma que gira em torno de outra. A estrela pequena come literalmente o material da estrela maior, como se fosse um canibal. A matéria cai sobre a estrela pequena de forma constante, vai-se amontoando e de repente dá-se uma grande explosão. Isto ocorre com muita frequência, de 20 em 20 anos. Vemos uma nova brilhante e é possível que tenha sido isso que os chineses viram em março do ano 5 a.C. Uma nova brilhante. O que realmente acho que aconteceu foi uma combinação de acontecimentos. Um fenómeno astrológico, como o alinhamento de Júpiter e Saturno no céu, que indicou aos magos que algo ia acontecer, que se iniciava na Judeia uma nova era. Depois de cerca de 1 ano e meio mais tarde, apareceu esta nova brilhante, uma nova estrela, que simbolizava o nascimento de um rei e que brilhava no firmamento ao amanhecer, que veio dizer-lhes: agora é hora de ir até Jerusalém, conhecer o vosso novo rei. To Jerusalem and find your new king. Após falarem com Herodes, os magos puseram-se a caminho. A estrela que tinham seguido até ali parou sobre o local onde estava o menino. Ao entrarem na casa, depararam-se com o menino e com Maria, a sua mãe, e prostraram-se, prestando-lhe homenagem. Belém. O Evangelho diz que foi aqui que Jesus nasceu, numa gruta.
Aqui a realidade põe qualquer viajante, crente ou não, à prova. As multidões de turistas e de peregrinos e o estado da Basílica, gerida pela Igreja Católica grega e arménia, são uma farsa, impedindo o viajante de sentir a dimensão mítica do local. Apesar de tudo isto, Amin Odali, guia palestiniano e católico, ainda consegue demonstrar o entusiasmo dos crentes. Esta basílica foi construída sobre uma gruta, não uma gruta qualquer, mas sobre a Gruta da Natividade, o local onde nasceu Jesus. Esta basílica, tal como a vemos hoje, remonta ao ano de 532, quando foi mandada erguer por Justiniano, o imperador cristão. A Basílica da Natividade parece abandonada no tempo. Um invólucro vazio, entregue às massas. Um simples espaço de circulação que permite aceder a um local sagrado. Estamos perante a escada que leva à gruta. Ali embaixo nasceu Jesus. Sim, é a gruta verdadeira. Posso demonstrar a autenticidade da gruta. Quando os três elementos, história, arqueologia e tradição, se juntam num local, podemos ter a certeza de que é autêntico. Segundo o Evangelho, José e Maria vieram a Belém para se recensear. Porém, o albergue da cidade, situado no local da atual basílica, não podia acolhê-los. Então São José diz à Virgem: "O que vamos fazer? É tarde e já está de noite. Vamos descer e passar a noite na gruta com os outros que não conseguiram lugar para ficar." Deixo? É ali. Veja a estrela com a inscrição: "Aqui nasceu Jesus, filho da Virgem Maria." Vamos até à manjedoura que está aqui, iluminada por 5 lamparinas de azeite. Jesus nasceu ali. A Virgem enrolou-o em panos e colocou-o numa manjedoura. Os católicos construíram este altar deste lado porque não podem dizer missa ali. Apenas os nossos irmãos gregos arménios. E a isto os católicos chamaram o altar dos 3 reis magos que vieram adorar o menino Jesus e oferecer-lhe as suas prendas. Veja: ouro, incenso e mirra. Por que haveria de ser uma lenda? Está no Evangelho. O Evangelho diz que a Virgem Maria pegou no Senhor, enrolou-o em panos e colocou-o numa manjedoura. Na gruta só está a manjedoura. Não há mais nada. Portanto, este é o local verdadeiro. Belém, prisioneira dos conflitos e do seu próprio tempo, não guardou nenhum vestígio arqueológico do episódio dos Reis Magos. E na Terra Santa, os reis do Oriente não deixaram um menor indício da sua chegada. A partir de agora, só o estudo dos testemunhos artísticos pode permitir-nos chegar perto de uma realidade histórica, simbólica e religiosa. O poder dos símbolos é tão forte que 2000 anos depois ainda os vemos da mesma maneira.
O número 3 era a escolha evidente porque foram oferecidos 3 presentes: ouro, incenso e mirra, um por cada mago. Mas este número nem sempre foi o mesmo. Na tradição de Santa Maria Maior, são 2. Nos outros textos orientais, na iconografia, são 4. Na Igreja Síria, são 12. Porquê? Porque é o símbolo dos 12 apóstolos, das 12 tribos de Israel, etc. Os símbolos mudam. Procura-se e consegue-se identificar estes 3 personagens como sendo protótipos da humanidade, que avança para adorar Cristo. Jesus tem 3 discípulos preferidos: Pedro, Tiago e João. E, sobretudo, o mistério divino do cristianismo é a Trindade. Há 3 entidades divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O 3 seria o símbolo que indicava a harmonia perfeita. É o número-chave no simbolismo cristão. Que indica a harmonia máxima. É claro que o 3 é uma cifra clau na simbologia cristiana. Há um mago que representa a juventude, outro que representa a maturidade e outro que representa a velhice. Assim, progressivamente, até ao século XII, os magos vão adquirindo características cada vez mais distintas, com referência às raças que habitam a Terra. Asiática, africana e europeia. Por isso, o mais idoso, que para alguns se chama Belchior, governava na Europa. O mago da idade adulta governava na Ásia e o jovem em África. A chegada de um mago africano à iconografia religiosa não acontece sem resistência. Esta novidade deu aso a discussões e debates em Itália, por exemplo. E, por vezes, origina situações misteriosas. Há alguns meses, um quadro da Escola Florentina proveniente do Museu de Belas Artes de Dijon e atribuído a Biagio d'Antonio chegou a Nápoles para ser restaurado. A primeira vez que vi o quadro juntamente com os restauradores, chamou-nos a atenção o aspecto da cabeça do Rei Negro. Notre attention a été attirée assez rapidement par l'aspect de la tête de ce roi mage. Até o tipo de pintura a óleo nos pareceu estranho. A peinture nous a paru étrange. Pensámos, o que será? O quadro foi inspecionado, radiografado e exposto aos raios ultravioleta. Os exames confirmaram as suspeitas do restaurador. A primeira imagem é preto e branco e mostra a obra quando chegou às nossas mãos. Vemos como, de facto, a cabeça não tem o mesmo tipo de rachas nem de desgaste que as outras, nem sequer que o resto do quadro. Após um exame mais minucioso com lupa, apercebemos-nos de que o material não era de todo o mesmo. Havia um material um pouco mais macio que contrastava com o material do século XV, que era mais compacto. Depois de experimentar na testa, decidiu-se devolver à cabeça do rei o seu aspecto original. Aos poucos, o rosto e o cabelo foram libertados da mentira. O Rei Mago voltou a ser branco. Dominique Dolé acha que o dono do quadro o falsificou para o vender por um preço melhor. A partir do século XVII, um rei negro passou a ser indispensável em qualquer obra que representasse a adoração. Em poucos séculos impôs-se esta nova imagem para servir os desígnios da Igreja.
Se nos concentrarmos na história desta época, vemos que esta novidade coincide com a exploração marítima do planeta, no momento em que se descobriam novos mundos e povos. Para o papado, era obrigatória a presença de um representante de África, que reflete a universalidade da mensagem de Cristo. Os reis abriram os seus cofres e ofereceram ouro, incenso e mirra. Ouro, porque era o seu rei. Mirra, porque era uma oferenda sepulcral. E incenso, porque era também o seu Deus. Três reis, com 3 idades e origens diferentes, levando 3 ofrendas. O simbolismo conjuga-se, enriquece a história e a sua interpretação. Em finais da Idade Média, o relato e as suas representações chegam a um ponto de equilíbrio. A imagem parece perfeita. É assim que ficava gravada na nossa memória. Porém, se observarmos mais de perto, encontramos diferenças. O que me interessava neste texto era a evolução do relato através dos séculos, nos diferentes pontos de vista. Teológico, histórico, lendário, artístico. Claro, porque há inúmeras obras de arte e é aí que nos apercebemos melhor como evolui a questão dos magos. L'évolution de ce thème des mages. Ce sont des peintures qui effectivement correspondent tout à fait Durante mais de 20 anos, Madeleine Félix estudou os relatos e visitou igrejas e museus da Europa. Os conservadores abriram-lhe as portas dos seus arquivos. Este longo trabalho de observação e análise permitiu-lhe compreender como e porquê as representações evoluíram em termos artísticos. Cette construction va être en ruine. Esta transformação foi também fomentada pela Igreja Católica, que estava em confronto com os poderes governativos da época. Sabemos que o século XII foi um século de grandes disputas. O rei de França, o imperador da Alemanha e o rei de Inglaterra opuseram-se ao poder espiritual do Papa. Foi nesta época que a Igreja transformou estes magos persas, que ninguém sabia o que representavam, em reis poderosos da terra, para mostrar que os poderes terrenos deviam inclinar-se perante os poderes celestes. En roi et puissant de la terre pour essayer de montrer que les puissances de la terre devaient s'incliner devant la puissance du ciel. Petit à petit, aos poucos, a cena foi se transformando. No início da Idade Média, as posições dos 3 magos eram idênticas. Mais tarde, Gaspar volta-se para Baltazar, assinalando-lhe a estrela, enquanto Belchior se ajoelha aos pés do menino. Por vezes aparecem prostrados no chão, expressando o cúmulo da vassalagem. O cenário também evoluiu. A cova ou gruta que protege a Virgem e o menino transforma-se em palácio. Os cortejos aumentam de tamanho e, por vezes, dezenas de pessoas acompanham os magos com os seus cavalos e camelos. A Igreja viu-se obrigada a adaptar-se um pouco, mas o significado do relato vai manter-se durante séculos.
adaptando-se simplesmente aos gostos e modas da época. Em finais do século XV, o cenário volta a mudar. O teto do estábulo está derrubado e vêem-se ruínas. O quadro de Bosch é o melhor exemplo desta nova transformação. Para os padres da Igreja, as ruínas representam a queda do velho mundo e assinalam a chegada de um novo mundo. No Renascimento, a história é reinventada. Os Medici são os mecenas da Confraria dos Magos, uma espécie de sociedade secreta reservada a personalidades importantes de Florença. Decidiram construir dentro do seu palácio uma pequena capela. Podemos imaginar a surpresa dos primeiros visitantes quando, ao fundo de um corredor, descobriram estas paisagens, animais e, no meio, os seus companheiros de viagem, com os seus rostos orgulhosos em cima dos seus cavalos, representando os três reis magos. Gaspar tem aqui os traços de Lorenzo de Médicis, Baltazar os do imperador João VIII e Belchior os de José, o patriarca de Constantinopla, primado da Igreja Oriental. O fresco deste cortejo dos Três Reis representa a visita do primado à cidade e o seu encontro com o Papa Eugênio IV. Assim, o tema principal da pintura é a reunificação da Igreja Oriental com a Igreja de Roma. Herodes desconfia que foi enganado e envia os seus homens para se informarem se nasceu algum varão sem pai. Porém, como não descobrem nenhum, Herodes manda matar todos os recém-nascidos. Como todos se lamentam, os sacerdotes suplicam-lhe que perdoe os inocentes. Porém, Herodes ameaça-os ainda mais, impondo-lhes silêncio, e dá a ordem para que os seus homens matem 63.000 bebés em Belém. Acho impossível que um acontecimento de tal magnitude e impacto como o do assassínio de recém-nascidos tivesse acontecido sem deixar qualquer vestígio. Temos fontes da época, os próprios evangelhos, Flávio Josefo, e não referem nada disso. Se procurarmos um pouco, se analisarmos bem a história, vemos que Flávio Josefo fala de duas questões problemáticas, dois momentos em que Herodes mostra realmente uma crueldade extrema. E talvez essa, matança dos inocentes, se refira a essas duas alturas. En estos dos momentos a los cuales hace referencia esa matanza de los inocentes. A primeira situação leva-nos a Jerusalém.
Herodes, ansioso por manter boas relações com o Império, mandou colocar uma águia romana na entrada do templo. Para os judeus, isto era uma afronta. Alguns jovens, alguns dos quais quase crianças, decidiram retirar a águia. Foram apanhados pelos soldados e Herodes ordenou que fossem queimados vivos. Outra possibilidade seria a que está relacionada com a morte de Herodes. Herodes sabia que ninguém choraria no seu funeral. Então, para fazer com que alguém pudesse realmente fazer o seu pranto, para poder partir deste mundo com as lágrimas dos que tinha à sua volta, rapta os elementos mais novos das famílias nobres e coloca-os numa espécie de estádio, um hipódromo. Para tenerlos como rehenes, ¿no? Bien, Herodes recoge a toda esta gente, la pone en una especie de estádio, um hipódromo. Coloca vários guardas com arcos e flechas no local e ordena que, assim que ele morrer, todas aquelas pessoas sejam executadas. É outro tipo de massacre dos inocentes. Enquanto os magos dormiam, apareceu-lhes em sonhos o anjo do Senhor, que os alertou para que não voltassem para junto de Herodes. Voltaram para o seu país por outra rota. Diz-se que evitaram os caminhos principais e os locais com mais gente. E que de noite se recolhiam em grutas, procurando a solidão. Quem pode imaginar a profundidade da impressão causada? Quem pode saber a extensão da marca que aquele encontro deixara na sua alma? Quando se deu a matança dos inocentes, os reis tinham já desaparecido. Pelo Evangelho depreende-se que terão partido após terem ouvido o anjo. Tu quebrarás as naus de Tarsis com um vento oriental. Graças a este versículo do Antigo Testamento, a Igreja volta a enriquecer a história. O regresso de Belchior, Gaspar e Baltazar será feito a partir de então por barco. Embarcaram no Mar Vermelho, fizeram uma longa viagem pelas costas da Península Arábica e depois, através do Oceano Índico, devendo, portanto, ter desembarcado na Índia. E naturalmente a questo punto, per forza di cose, sbarcano in India. C'è Há um evangelho denominado Evangelho de Tomás, provavelmente do século VIII, que conta que os magos desembarcaram na Índia e fundaram a primeira igreja cristã índia. Assim, o culto dos magos transformou-se num elemento de evangelização dos povos. Após a sua permanência na Índia, nenhum texto nos permite saber se os magos voltaram ao seu país natal. O seu desaparecimento físico abre caminho ao mito. Desde o início da Idade Média, o Evangelho segundo São Mateus é copiado, comentado e ilustrado. É acompanhado por textos, canções populares, poemas e histórias. Os 12 versículos iniciais de Mateus vão, em pouco tempo, encher centenas de páginas. Os
Os séculos vão passando e no final do primeiro milénio o interesse pelos três reis magos diminui. Nas zonas rurais, os cultos pagãos multiplicam-se e aos poucos os três reis desaparecem. Em meados do século XII, a Igreja tenta procurar personagens que digam algo às pessoas e tenta estimular o culto das relíquias. E é então que o acaso vem em seu auxílio. Em Milão são descobertos 3 corpos, unidos por um fio de ouro, enterrados sob um mosteiro. É uma ocasião única. É imediatamente decretado que se trata dos Reis Magos, que Helena, mãe do imperador Justiniano, tinha encontrado na Terra Santa, e que um tal de Eustórgio os teria levado para Milão. Eustórgio, antes de ser arcebispo da cidade, chegou a Milão como delegado do imperador de Constantinopla. As relíquias estavam em Constantinopla, abandonadas e esquecidas. E Eustórgio teve a excelente ideia de as levar, recuperar a celebração e unir as pessoas em torno deste culto. Porém, atualmente, o túmulo que albergava as relíquias dos magos está vazio. Na verdade, as relíquias não ficaram muito tempo em Milão. Foram vítimas, ou melhor, reféns de uma guerra levada a cabo por Frederico Barbarossa, o imperador alemão. Frederico Barbarossa pensou levá-los para dar prestígio à sua cidade, numa altura em que Milão não era muito importante para o Império. Era uma forma de dizer que Milão não valia nada e que Colónia devia transformar-se na grande herdeira da dinastia. Poderia dizer-se que Colónia se transformou na Nova Jerusalém. Alguns relatos contam como o povo esperou as relíquias à porta da cidade, conduzindo-as num desfile triunfal. Não podemos esquecer que na Idade Média, as relíquias tinham um papel muito importante no bom nome da cidade. Colónia era considerada a cidade com maior número de relíquias. Por exemplo, tinha as relíquias de Santa Úrsula e as 11.000 virgens. Era uma das maiores coleções de relíquias da Europa. E os Reis Magos seriam, por assim dizer, o ponto alto deste tesouro. Com estas relíquias, Colónia vai ganhar uma importância considerável. Organizaram-se peregrinações que atraíram crentes de toda a Europa e que enriqueciam tanto a cidade como a diocese. Este fervor, por vezes roçando o histerismo, ultrapassava o âmbito popular. Colónia tornava-se também um importante centro para os poderosos. Até os reis irão curvar-se perante as relíquias. Nem só os reis alemães vieram a Colónia venerar as relíquias após a sua coroação em Aquisgrana. Acudiram também aqui reis de toda a Europa. Sabemos que o rei de Inglaterra veio cá ver as relíquias. Na Alemanha, as relíquias simbolizavam o poder real. Tal como em França, a coroa de espinhos de Cristo que possuía o rei francês era a legitimação da sua soberania por Cristo. Aqui, na Alemanha, eram os Reis Magos que legitimavam o poder do rei. É sempre uma questão altamente política na qual os diferentes poderes utilizam, por assim dizer, as relíquias para alcançarem os seus objetivos. Dois mil anos depois, o que resta desta parábola? Se tirarmos as variações pictóricas, a imaginação dos escritores, as fabulações da Igreja e as manipulações políticas, as investigações históricas mostram-nos que Herodes o Grande era efetivamente o polémico rei da Judeia na altura. E que se registrou um fenómeno astronómico nesta região, no ano 7.
Tudo o resto é produto da fé ou ficção. Porém, a história dos Reis Magos continua a desafiar a compreensão e ocupa um lugar privilegiado no catálogo de histórias saídas dos Evangelhos. Será pelos seus contornos novelescos, algo que nos remete para a nossa infância e para os símbolos que associamos ao Natal? Ou será que transmite uma mensagem que, apesar da sua inverosimilhança, soube garantir o seu sucesso? É difícil não acreditar nos Reis Magos. Porém, do ponto de vista científico e como profissional, devo recusar a ideia de que alguém veja uma estrela e decida montar-se num camelo e sair à pressa para levar um pote com ouro a um recém-nascido. Porém, como humano com raízes nesta tradição, tenho dificuldade em negá-lo. Os Reis Magos são representados como omnipotentes do ponto de vista político, por serem reis, e do ponto de vista científico, por serem magos, sábios. Este poder absoluto que se inclina perante a pobreza, a miséria, a carência mais absoluta, é a chave do segredo do sucesso do cristianismo e também da mensagem cristã. Alla mancanza di tutto, questa è la chiave profonda del successo del cristianesimo e anche del messaggio cristiano. Todo o relato é completamente impensável. Contraria, na sua essência, a lógica de poder e da sabedoria em que assentava o mundo antigo. Tradução e locução: Dialetos.